Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados pela palavra do Senhor. Oremos ao Senhor neste momento, intercedendo uns pelos outros. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ao Senhor mais uma vez oramos, porque estamos na dependência de Ti em todo momento. Somos, Senhor, carentes de Ti em toda a situação. Neste momento, Senhor, te louvamos pelo dia que o Senhor nos concedeu, pelas vitórias, ó Senhor, Deus nos dada. Ó Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dos teus filhos, renovando as forças, amparando o necessitado. Neste momento, Senhor, intercedemos uns pelos outros. Intercedemos, Senhor, pela vida do Leôncio, pela vida, Senhor Deus, também da Kátia, da Nilsa, da Fátima, da Cristina, da Marli e seu filho. Senhor, intercedemos pela vida do Dário, da Isabel, da Valdete Conceição, do Paulo Pereira, da Terezinha e do seu filho Abel por libertação. Pedimos que o Senhor, ó Deus, venha estender as tuas mãos sobre a Marinalva e sobre a Edna, operando, Senhor, de uma forma especial, trazendo a libertação, trazendo a cura, trazendo a transformação, trazendo avivamento, ampliando a visão dos teus filhos. Senhor Deus, é o Senhor quem abre os olhos, então faça eles enxergarem o que eles precisam, Senhor. Ajude eles, ó Senhor, a resolver os problemas da família, do trabalho, a resolver as questões internas, pessoais. Senhor, intercedemos pela vida emocional, que a depressão, que o estresse, que a tristeza, que a angústia saia em retirada em nome de Jesus e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde agora este coração. Intercedemos, ó Senhor Deus, para que a tua ação seja completa sobre nós. Ó Deus, que o Senhor venha de encontro com as necessidades dos teus filhos na parte financeira. Sabemos que estamos vivendo períodos de crise no nosso país. Ó Senhor, mas tu és o Deus que não deixa faltar o pão, que não deixa faltar a vestimenta, que não deixa faltar a provisão. Então, Senhor, venha dar a provisão. Tu és o provedor, tu és, ó Senhor Deus, aquele que entra com a providência no momento certo, na hora certa. Por isso, Senhor, nós pedimos, venha agir agora, Senhor. Nós intercedemos pela vida espiritual dos teus filhos. Senhor Deus, guerras espirituais são travadas constantemente. E se não fosse a misericórdia do Senhor, já estaríamos consumidos, destruídos. Se nós não estivesse debaixo da sua potente mão, Senhor, o inimigo que brama como leão já teria nos tragado. Por isso intercedemos agora no mundo espiritual. Ó Deus, toda ação do mal caia por terra. Toda ação maligna para destruir o casamento, para destruir o trabalho, para destruir a comunhão, para destruir a amizade, para destruir o vínculo familiar, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda ação que vem contra o casamento, contra a relação entre os filhos e pais e filhos, caia por terra em nome de Jesus e que venha haver, Senhor Deus, a paz, que venha haver a proteção, que venha haver a libertação, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, vai agora entrando com providência nos lares dos seus filhos. É o Senhor quem sustenta a casa, é o Senhor quem sustenta os familiares, é o Senhor, ó Deus, que abençoa. Então nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós usamos a autoridade que o Senhor, Deus, nos deu para repreender toda ação do mal, toda operação maligna contra as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. E através da sua palavra, Senhor, orienta os teus filhos, dá sabedoria para eles entrarem e saírem de toda situação, ajuda eles a enxergar aonde está o problema, ajuda eles a enxergarem, Senhor, aonde está o mal. Pai querido, em nome de Jesus, através da sua palavra agora, ó Deus, venha orientar os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você deseja que o seu pedido de oração seja dito aqui no momento da intercessão, você pode estar digitando o seu pedido ou
simplesmente um amém, ou um glória a Deus, ou um aleluia, que nós registramos o seu nome, e então a gente faz aqui a atenção ao pedido e ao nome das pessoas para nós fazermos esta corrente de oração. A Bíblia sempre nos apresenta que a oração ela é poderosa. Em Apocalipse, nós conseguimos ver que a oração ela fica como um incenso diante de Deus. E lá está escrito que é a oração dos santos. Então a oração ela é maravilhosa, ela é como um incenso. Ela é como um cheiro suave, um perfume que sobe perante Deus. E a oração, ela feita hoje, ela pode refletir em resultados na segunda-feira, no mês que vem, daqui a alguns anos, ela pode surgir efeito. Eu quero lembrar você daquela situação em que Daniel estava vivendo, em que ele estava intercedendo ao Senhor há algum tempo, se não me falha a memória, por 21 dias, e ele clamando ao Senhor, e nada de nenhuma ação, nenhuma resposta, mas no fim dos 21 dias o anjo apareceu a ele e disse: Daniel, a sua oração foi ouvida desde o primeiro dia, mas a resposta chegou agora. Você consegue entender isso? Que nós estamos intercedendo hoje, mas o resultado pode sair agora, mas também pode sair daqui a algum tempo, daqui a alguns anos. Isso aqui pode trazer inúmeros benefícios para as nossas vidas. Então, é necessário esta corrente de oração, e aqui é um intercedendo pelos outros, para nós ganharmos a vitória. E quando chegarmos no céu, nós vamos nos alegrar muito e saber que um fortaleceu o outro enquanto esteve aqui. Amém? Eu também peço oração pela minha vida, pela vida da minha família e por este canal. Sempre apresente em oração este canal para que o Senhor possa fazer prosperar em tudo. Eu quero meditar com vocês sobre as duas armas infalíveis. Duas armas infalíveis. Já fizemos aqui o nosso momento de intercessão e agora nós vamos então fazer o nosso momento de meditação, que é também muito importante. Baseado no Salmo 150. As duas armas infalíveis, ou melhor, baseado no Salmo 149, tá bom? Salmo 149 sobre este tema. Duas armas infalíveis. Veja só o que está escrito. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem ao seu nome com flautas, cantem o seu louvor com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Estejam nas suas gargantas os altos louvores de Deus e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para repreenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-las-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. As duas armas infalíveis, as duas armas indispensáveis. Nesse texto sagrado, nós vamos compreender sobre essas duas armas infalíveis na vida do crente: o louvor ao Senhor e a espada de Deus. O verdadeiro louvor deve estar em nossos lábios, e a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, deve estar nas nossas mãos. Veja só, o louvor ao Senhor. O louvor ao Senhor é uma poderosa arma para vencermos os inimigos. Em 2 Crônicas 20, 21 e 23, quando o povo, comandado pelo rei Josafá, começou a cantar e dar louvores ao Senhor, o próprio Senhor pôs emboscada contra os inimigos do seu povo. O louvor ao Senhor afugenta o mal. Em 1 Samuel 16, 22, a Bíblia afirma que todas as vezes que Saul ficava atormentado por um espírito mau, Davi louvava ao Senhor com a sua harpa e o espírito mau se afugentava da vida de Saul. Em Salmo 33, 1, a Bíblia diz que os retos convém o louvor. Em Salmo 31, verso 1, Davi, um grande campeão, venceu muitas batalhas louvando ao Senhor, dizendo: Louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará
continuamente na minha boca. Em Hebreus 13:15, o escritor sagrado afirma: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esta é a primeira arma indispensável que nós temos, que é a arma do louvor. E nós vimos aqui algumas citações bíblicas que nos apresentam isso, justamente isso. Momentos em que o inimigo foi afugentado, o inimigo ele foi oprimido por causa do louvor. E nós precisamos entender que o louvor ele é poderoso no mundo espiritual. Sim, quando nós louvamos, nós movimentamos o mundo espiritual. O que dizer de Paulo e Silas, que estavam presos, e eles começaram então a usar esta arma. Eles oraram e eles cantavam. E enquanto eles oravam e cantavam, que é o louvor, diz o texto sagrado que houve um terremoto naquele lugar. Isto é, houve uma ação de Deus de forma sobrenatural sobre aquele lugar, porque 2 servos deles estavam louvando. Quando há o louvor genuíno, nós conseguimos entender que a Bíblia mostra que Deus se agrada, que Deus ouve o louvor. O que dizer do próprio Senhor Jesus Cristo, que afirma categoricamente que o Senhor vai procurar os fiéis que o adorem em espírito e em verdade. O Pai irá procurar os verdadeiros adoradores, ou seja, as verdadeiras pessoas que louvam a Deus. Então entenda que esta arma, ela é indispensável. Você já louvou o Senhor hoje? Você já cantou um louvor a Ele? Você já cantou algo para Deus? É necessário louvar ao Senhor. O que dizer do texto sagrado descrito por Tiago, que também afirma que se está alguém contente, cante louvores. Veja que a Bíblia ela dá abertura para os louvores, mas eu quero aqui destacar um assunto muito importante, que não é qualquer louvor. O louvor verdadeiro, a adoração verdadeira, é a adoração que consiste em adorar a Deus, em expressar adoração ao Senhor. Infelizmente, estamos vivendo dias em que a composição cristã está muito, mas muito abaixo da média esperada. O que isso significa? Isso significa que os compositores, eles não estão mais criando músicas, louvores, adoração, cânticos que enaltecem o nome do Senhor. Eles não estão mais criando hinos que são cristocêntricos, genuinamente bíblicos, não estão mais criando. E eles estão criando espécies de louvores, de adoração, em que apresenta-se o homem vitorioso. Que o homem vai ter vitória, que a mulher vai se sobressair, que o inimigo vai perder e que nós vamos estar na eminência, nós vamos estar no palco, nós vamos estar em grandes lugares, porque Deus vai nos fazer assim, porque Deus vai nos exaltar. Chegou o tempo da exaltação. Vários hinos que destacam este mesmo emblema, esta mesma embalagem, mas, biblicamente, os hinos que expressam adoração ao Senhor não são assim. O livro de Salmos, por exemplo, ele é um livro de cânticos. E você não vê em nenhum momento uma expressão em que o homem ele é colocado no centro. Nós temos expressões, sim, que expressa que Deus da vitória é ungido, que Deus da vitória é o seu povo, mas nós não vemos Deus como um serviçal, servindo o homem e a mulher como um mordomo, como um garçom. Nós não temos isso na Bíblia. Então, o louvor genuíno deve ser expressões cristocêntricas, expressões bíblicas que enaltecem a Deus. Louvores que dizem que Deus é grande, que Ele é poderoso, que Ele faz, que Ele é poderoso, que Ele age de forma sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. São palavras que o próprio Deus expressa, que enaltece a Ele. Quando nós vemos no livro de Apocalipse, por exemplo,
Nós vemos muitos momentos em que os anjos, eles expressam aleluia, eles expressam glória a Deus, eles expressam santo é Ele. O que é isto? Isto é adoração bíblica, aquilo que deve então ser feito, justamente porque a palavra de Deus está aqui para nos orientar. Mas graças a Deus que ainda existe muitas composições, muitos criadores de louvores, de canções, de hinos que fazem ainda um bom louvor, um bom hino, uma boa adoração em que nós sentimos Deus, em que nós sentimos que estamos realmente adorando ao Senhor. Então, tenha sabedoria. Quando você for escolher um hino para você louvar ao Senhor, para você escutar, tenha sabedoria. Nem todo louvor engrandece a Deus. Realmente isso acontece, mas nós devemos então ter esta sabedoria e louvar ao Senhor, louvar a Ele com integridade. E tem um texto maravilhoso em um salmo da Escritura que diz assim: louvai ao Senhor com inteligência. O que é isto? Observe aquilo que você está adorando ao Senhor, observe aquilo que você está cantando a Deus, porque assim estaremos sendo verdadeiros adoradores, adorando ao Senhor em espírito, em verdade, em inteligência, em retidão, em integridade. Por quê? Porque amamos adorá-lo. A segunda arma indispensável é a palavra de Deus, que é colocada como a espada. O louvor ao Senhor é a arma que deve estar sempre nos nossos lábios. E a espada de dois gumes, registrada aqui no Salmo 149, é a palavra de Deus, que deve estar em nossas mãos e em nossos corações, conforme está descrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Em Efésios 6,17, Paulo afirma que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Deuteronômio 32:41, a Bíblia diz que o Senhor possui uma espada afiada e reluzente. Em Juízes 5, 13 e 15, Josué se encontrou com o príncipe dos exércitos do Senhor com uma espada na mão e recebeu estratégias para vencer os inimigos. Em Apocalipse 2,12, a Bíblia afirma que o Senhor Jesus é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, outra arma indispensável é a palavra de Deus. O louvor, ele é indispensável, e a palavra de Deus, ela é indispensável. Por isso que nós devemos sempre meditar na palavra de Deus. Devemos sempre prestar atenção no que a Bíblia afirma. Por quê? Porque é nela que nós vamos ganhar estratégia, é nela que nós vamos ter visões, é nela que nós vamos ter revelações, é nela que nós vamos tomar as decisões, é nela que está baseada e centralizada toda a nossa fé. É o livro inspirado por Deus que nos capacita e nos habilita a fazermos boas obras. Este livro sagrado nos orienta em todas as questões da vida, familiar, financeira, espiritual, emocional. Este livro nos orienta em tudo, por isso que ela deve estar desembainhada, ela deve estar na mão. Veja que a expressão que o salmista coloca ela tem que estar na mão. Aonde está a palavra de Deus na sua vida espiritual? Será que ela está na sua mão? Será que você já deixou de canto? Se você deixou, está na hora de pegar ela. Por quê? Porque um bom soldado não deixa a arma de ataque. A espada é o único instrumento que defende e ataca ao mesmo tempo. Com a palavra de Deus, você consegue se defender. Por quê? Porque ela te defende das más doutrinas, das heresias bíblicas. Ela te defende de crer naquilo que não existe. A palavra de Deus te ensina, isto é certo, isto não é. E ao mesmo tempo, ela é aquela que ataca, que te dá direcionamento e que te mostra aonde o inimigo está atuando, o que ele está fazendo e como você deve se comportar. Então veja que estas duas armas, elas são infalíveis e elas são indispensáveis. Que possamos então louvar ao Senhor e sempre fazer uso da palavra. Não deixe a palavra
por nenhum momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da Tua Palavra, onde vimos que a palavra é valiosa, assim como o louvor, e pedimos a Tua orientação, a Tua bênção sobre o nosso sábado, que possamos ter um sábado abençoado, repleto da graça, da bênção e da unção do Senhor, e esteja conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Até o próximo vídeo, querendo Deus.